Olá, que bom que você já voltou. A gente foi rapidinho e voltou, né? Porque o programa ao vivo é assim, a gente vai lá e volta aqui. É uma alegria estar conectado com você aí na sua casa, você com a gente aqui no escritório da divisão, para essa maratona que está sendo de temas de família maravilhosas, invencíveis em Deus, enfrentando crises com esperança, né, não tinha? Sim, com certeza. Nós estamos aqui animados. Ontem à noite, né, que começou essa maratona, nós fomos dormir tarde, porque teve primeiro em português, depois fizemos em espanhol, e hoje, durante o dia, a mesma coisa, né? Mas estamos super animados e felizes porque vocês estão comentando tantas coisas boas aqui. De vez em quando chega um recadinho aqui de ânimo para nós e a gente fica mais animado ainda. Ainda mais com palestrantes desse nível, né? Que está sendo maravilhoso. Posso ler alguns comentários? Pode, rapidinho, Tininha. Tá. Vai lá. Então eu quero mandar um abraço aí para Roseli Fonseca, que não disse de onde ela está falando. Renan Telêmaco. Olá, boa tarde. Renan e Raimoniza assistindo em Boa Vista, Roraima. Um abraço aí para Francisco Glauberto, Centro Novo na Conectado. Terezinha Oliveira, gente, muito bom esses temas. E o que falou de pais para filhos foi maravilhoso. Olha aí, pastor Adolfo. Amém, disse Lucas. Fábio Tavares, no sul do Pará, as famílias, #famílias conectadas também querem ser invencíveis com Deus. Olha que legal. Por isso estamos acompanhando toda a programação. Maravilha. Um abraço aí para Magnólia Alves. Estou amando essa palestra. Obrigada. Não somos nós que estamos fazendo a palestra, mas a gente agradece pelos palestrantes, né? Márcia Moraes, feliz sábado. Peço oração por minha família. Vamos orar, viu, Márcia? Érica Gonçalves, sensacional, sobre a educação dos filhos e também sobre violência. Se você está chegando agora, Tininha, pessoal que está chegando agora, explica o que está acontecendo. Quem está chegando agora, o que está acontecendo aqui? É verdade, né? Tem gente que está acessando agora, está chegando aí, o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Nós começamos ontem uma maratona, final de semana da família, com o tema Invencíveis em Deus. E o restante? Enfrentando crises com esperança. E as nossas palestras que estão acontecendo, está falando sobre algumas crises de áreas importantes aí da nossa família. Importante para você, importante para os seus amigos e para os seus parentes. Então, gente, aproveita e convida todos eles aí, porque agora, já vamos começar daqui a pouco mais uma palestra importante. Em 2 minutinhos a Darleide já está preparada. 2 minutinhos já vai. A Darleide Alves já está aí, não. Caruaru, tem que deixar para depois o Caruaru. A Lígia de Tararé, depois a gente fala mais desse povo, que Darleide já está agonizando para falar. Tá bom. Ok? Você acessa o site adventistas.st/invencíveis com Deus e você vai ter toda a programação. Vamos ter ainda agora. Daqui 1 minuto e meio, Darleide Alves, não é? Às 17h20, o pastor Gilson Brito, 18h40, Dr. César Vasconcelos, porque nesse intervalo vamos ter que agora começar a transmitir também em espanhol. O tema da Darleide tinha qual é mesmo? Sobre sexualidade, é diferente de sexo. Sexualidade para todos. Nós precisamos aprender desse tema, e um tema assim gostoso, leve, apresentado por quem entende muito, né? Que é a Darleide. E casada com o J. Washington. J. Washington, eles com têm a uma filha Sudaleife, não é? Sudaleife, que já casou também, está vivendo esse momento gostoso aí, né, de casamento, mora fora do Brasil, mas muito obrigado desde já, Darleide, por sua participação aqui, você é sempre muito querida, uma amiga querida nossa, amiga querida de todos vocês que a conhecem, né? Com certeza vocês vão gostar. Fiquem ligados e chamem os amigos aí, hein? Vamos lá. Coloca os comentários aqui que eu tô lendo, viu? Darleide, olha, amiga, é uma alegria, é um privilégio, é um prazer ser Netinha e eu, amigo pessoal de vocês, e seja muito bem-vinda. Detalhe, gente. A Darleide, ela não pode estar aqui com a gente, então ela vai falar direto da casa dela. Vocês vão conhecer um pedacinho da casa da Darleide, viu? Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, pastor Wallace, pelo convite, pela apresentação tão querida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com esse grupo tão especial, num tempo especial, quando as famílias precisam tanto de suporte em todos os sentidos, nesse tempo de hiperconvivência, nesse tempo em que as relações estão mais próximas, mais estreitas, mas muitas vezes descobrindo também abismos entre os casais, entre os membros da própria família.
E bendito seja o nome de Deus, porque de alguma maneira, apesar de tudo que está acontecendo nos últimos dias, nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Um abraço a todos que estão com a gente, você que está aqui no Adventistas Brasil, que Deus abençoe a todos e onde esta mensagem chegar, que seja uma bênção para você. Por falar em bênção, vamos prestar atenção mais uma vez em como fora o plano de Deus quando Ele criou homem e mulher, a interação homem e mulher segundo a vontade de Deus, lá no Éden. Não havia nenhuma pandemia, não havia nenhum prejuízo, não havia nenhum pecado, não havia morte. Havia Deus, o Criador, entregando o dom da vida para Adão e Eva. E eu acho lindo quando o texto descreve que Deus planejou fazer homem e mulher e assim o fez com a coroa da criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus disse. Quem disse? Deus. Façamos o ser homem, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Presta atenção, Deus vai repetir algo mais. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor repetidas vezes faz o homem e a mulher saber que a terra estaria sob o seu domínio, que haveria domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra, sobre as aves, domínio sobre tudo. Por que o Senhor enfatizou? Por mais de uma vez o Senhor enfatiza sobre quem deveria estar o domínio do homem e da mulher. Sobre as outras obras criadas por Deus. Mas em nenhum momento se vê que Deus dá indícios de que haveria algum tipo de dominação do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. Em nenhum momento houve a ideia, nem de longe, para se imaginar que poderia Adão ter domínio sobre Eva e Eva domínio sobre Adão. Nós estamos lá no começo de todas as coisas. Nós estamos no momento em que Deus cria homem e mulher, tendo domínio sobre a terra e toda a obra da criação de Deus fora entregue. Mas, a respeito deles mesmos, o Senhor não fala em domínio, como muitas vezes hoje nas relações familiares, nas relações conjugais, vê-se tanta espécie de violência no que diz respeito a desrespeitar de fato o outro e considerar o outro objeto, coisa sua, propriedade sua. De tal modo que nós vamos identificar em muitas relações conjugais violência, abuso, uma forma inadequada de viver a experiência de homem e mulher dentro de uma aliança conjugal, porque um ou outro imagina ter poder sobre o outro enquanto coisa, propriedade. Mas, no plano de Deus, não havia domínio do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem, mas os dois estavam no único propósito, segundo a vontade de Deus, estabelecidos como coroa da criação. Mais adiante, o Senhor vai dizer ainda a respeito da relação homem e mulher, de como fora exatamente o momento da criação da mulher. Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Eu leio agora Gênesis, capítulo 2, verso 21. Tirou-lhe uma das costelas e fechou-a no lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele, e o homem disse: esta, afinal,
é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vejam que há uma quebra no texto quando há a descrição de como fora o momento da criação, quando Deus tira uma costela, fecha com a carne de Adão, ele faz Eva. O autor quebra quando diz também a respeito de o que Adão disse ao ver a sua mulher. Espantado, devia estar abismado de tanta beleza. Veja, justo no Éden, onde a beleza era exuberante, ele ainda fica estonteado de ver a beleza da sua mulher, certamente sendo ele um homem lindo para sua mulher. O autor de Gênesis agora quebra essa ordem e faz saber o plano de Deus para aquele casal. Agora, homem e mulher que se encontram. E ele diz, homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A beleza desse texto, além de tudo que o envolve, é saber que quando Deus cria homem e mulher, Deus os apresenta para a intimidade, para a convivência, sem domínio, sem que haja nenhuma barreira entre eles. Há, inclusive, o relato explícito de que eles estavam nus, um perante o outro. O que acontece que muitas vezes hoje, nas relações que nós testemunhamos à volta, nós vamos nos dar conta dos relatos que nos chegam de muitos casais que foram unidos, estão aliançados, mas eles estão cheios de barreiras entre si. Eles estão cheios de distância. Há casais que estão juntos debaixo do mesmo teto, mas eles não estão aliançados de tal maneira que nós possamos falar de intimidade e vê-los nus de alma, nus de sentimentos, nus de emoções, nus de propósito, nus um diante do outro, completamente íntimo, como estava o primeiro casal. O homem e a mulher criado no Éden, segundo a vontade de Deus, e instruído segundo a vontade de Deus, abençoado pela presença de Deus, do próprio Deus, recebendo instruções de como deveria ser a vida deles. E a instrução maior tem a ver com intimidade. E esta intimidade é algo que nós precisamos perseguir. Eu me proponho a falar um pouquinho, muito que rapidamente, aqui, a respeito de sexualidade, talvez uma pinceladinha sobre a importância do sexo propriamente dito, mas eu não posso falar do que acontece entre um homem e uma mulher em termos de sexo, prazer sexual, sem que eu antes os faça saber que qualquer coisa que se baseie em qualquer outro pilar que não seja na intimidade, na verdade de um casal, um para o outro, provavelmente vai ruir. Se nós falarmos de sexualidade, de intimidade, entendendo que isso faz parte do propósito que Deus considerou para um homem e uma mulher, quando os dois se tornam uma só carne, tem a ver mais com amar o outro como ele é, contemplar o que o outro tem, saber que o outro está comigo e eu com ele, para que haja entre nós algo que vá além, muito além de um orgasmo. Aquele homem, quando olha para sua mulher, ele a admira, ele fica tocado pela expressão que ele diz, eis que esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele estava admiradíssimo de como aquela mulher estava diante dele. E o texto bíblico faz saber que Deus fez a mulher e a trouxe para o seu marido.
A mulher como um presente, como algo gracioso, como algo especial, e ele a recebe de maneira tão plena, tão linda, que ele exclama: que mulher maravilhosa, que linda, é parte de mim, é um pedaço meu. Ele estava apaixonado pela sua mulher. Sexo vem depois. Sexo é depois. Primeiro a admiração. Primeiro o amor que se expressa, que comunica, que fala, que acontece, que exclama. Casais queridos, há muitas reclamações no que diz respeito ao sexo. E muitas das queixas, como muitos podem imaginar, têm a ver com um quer muito, o outro não quer nada. Na base dos problemas sexuais, normalmente nós vamos encontrar que todas as demais reclamações têm como instrumento de dor falta de intimidade, falta de sentir-se possível ser quem é para o outro, sem críticas, sem acusações, sem cobranças, sem medos, sem nenhuma barreira que os separe. Comunicação aberta, livre, humor, graça, leveza, compreensão, atenção, carinho, toque, abraço, estar inteiro com o outro. Sabe do que eu estou falando para você, não é? Eu estou citando elementos que muitas vezes faltam e que precisam ser oferecidos antes de uma relação sexual. Eu estou dizendo para você, ainda que rapidamente e com poucas palavras, no pouco tempo que nós temos aqui, eu quero aproveitar para te fazer atenta às necessidades mais básicas da relação de um casal, das relações de uma família como um todo. Mas neste momento nós escolhemos pensar no casal, na sexualidade, que precisa transbordar na experiência de um homem e de uma mulher, e que em transbordando vai inclusive impactar a experiência dos seus filhos. Filhos sabem quando seus pais estão bem. Filhos não entendem que da porta do quarto para dentro os seus pais possam ter feito isto ou aquilo ou deixado de fazer. Mas filhos sabem da porta do quarto para fora como que os pais se expressam, como que eles expressam carinho, como que eles manifestam amor um pelo outro. Os filhos veem os pais se abraçando, mão na mão, um carinho que seja, um cafuné, uma cabeça no colo enquanto veem um programa, enquanto assistem aqui nosso encontro, ou um simples programa de TV. O que os filhos veem da porta do quarto para fora, muitas vezes é um sinal do que está acontecendo da porta do quarto para dentro, e ainda que eles não saibam conectar, mas nós neste momento já estamos ensinando sobre sexualidade, relacionamento, sobre viver bem, sobre ser feliz. Com base em quê? Não é com base nas ordens que você dá aos seus filhos, não é com base naquilo que você cobra do seu marido, da sua mulher, não é com base na lista de compras de supermercado, não é com base naquilo que vocês têm, nos bens que podem contar, no trabalho, no emprego, no sucesso ou no fracasso. Não é nisto que nós estamos transbordando amor e intimidade. Amor e intimidade transborda nas coisas simples, nos gestos simples, no interesse de um pelo outro. De um querer saber do outro como que você está. De não ter sossego enquanto não ver que o outro está bem, sem que o deixe dormir chorando, sem ao menos que você se importe, sem ao menos que você ofereça um ombro, um colo, um abraço, um eu estou aqui. Não tem sexo sem que antes haja amor expresso. Seja por qual linguagem que seja, desde que ela seja entendida. E isso é importante dizer. Há mulheres que se sentem absolutamente desprestigiadas, assim como homens que se sentem absolutamente desrespeitados, porque eles não conseguem entender que língua o outro está usando para falar de amor, para falar de cuidado, de atenção, de carinho,
de aconchego, de acolhimento, a tal ponto de fazer o outro despertar-se para este amor e se entregar para que os dois sejam de fato uma só carne. Mas também é fato que ser uma só carne é saber olhar no olho do outro e encontrar no olho do outro o que seja, o que está sendo dito, para que haja compreensão, uma resposta e então haja uma comunicação que possa fluir. Os casais não estão reclamando de sexo porque simplesmente não têm tempo para fazer, porque eles não sabem fazer. Os casais naturalmente sabem fazer sexo. Os casais naturalmente, homem e mulher, sabem fazer sexo. Está na natureza, está no chip, está no DNA, como que se manifesta o desejo, e ele por si só nos encaminha. Às vezes vamos precisar só de uns toques daqui e da colar. Mas normalmente o que falta aos casais é linguagem de intimidade, de amor, de carinho, de respeito, de abraço, de aconchego, mesmo quando não tem orgasmo, mesmo quando não tem sexo, sabe, sexo propriamente dito, com penetração, mas que é quando há a intimidade tão grande na alma que o olhar de um penetra no olhar do outro e consegue ler quase que os pensamentos, pedindo: me ama, me acolhe, me aceita como eu sou. Se importe que eu esteja cansado, cansada, que eu estou doente, que eu estou triste, que eu estou aflito, que eu preciso de amor, de carinho, ou simplesmente preciso que me ouça contar as bobagens do dia, as coisas simples da vida, aquilo que me faz rir, mesmo que para você não tenha graça, mas me faça saber que você é meu companheiro, minha companheira, me faça saber que nós estamos aqui para chorar ou para rir, mas nós estamos juntos. Aí depois que a alma se desnuda, depois que um se entrega para o outro e de uma maneira leve, bonita, completamente apaixonada, e não falo dessa paixão dos primeiros dias, dos primeiros tempos de casal, eu estou falando daquela admiração. Deixa eu trocar a palavra paixão por admiração. Deixa eu trocar desejo simplesmente do corpo por primeiro desejar a alma do outro, ou seja, aquilo que é mais profundo no outro para mim. Para que realmente aconteça o que está escrito, que os dois se tornarão uma só carne. Sabe, acabou de sair uma pesquisa dando conta de que quando os pais, pai e mãe, têm afinidade, quando essa afinidade acontece num ambiente com filhos, o cérebro do homem e da mulher, eles entram meio que numa sintonia. E esta sintonia vai propiciar a que facilite a educação dos filhos. Veja, precisou fazer uma pesquisa para demonstrar aquilo que todos nós já sabemos, que quando há sintonia de pensamento, os sentimentos sincronizam também, as emoções se conversam e as atitudes fluem, até para cuidar dos filhos, para cuidar das finanças, para cuidar do que importa na vida, para também, na hora que precisar chorar, chorem juntos. Mas acontece que está ficando tudo muito misturado, tudo muito perturbado. Andam misturando sexo com imoralidade, andam misturando ser uma só carne com a palavra que me faz pensar em alma, com simplesmente misturar os corpos. Sabe, lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, um capítulo muito conhecido pelos casais cristãos, o apóstolo Paulo recebeu carta com muitas perguntas sobre casamento, entre outros itens da curiosidade ou da necessidade dos irmãos da igreja de Corinto. Então Paulo se propõe a escrever para eles respondendo às perguntas. E então ele primeiro fala a respeito dos casais. Vai dizendo que era melhor ficar solteiro, que cada um esperasse o Senhor no seu estado em que se encontrasse. Se casado, permanecesse casado, se solteiro, solteiro. E ele dizia que queria aliviar
para os solteiros, poder então viver só para Deus, sabendo Ele, como bem disse, que quando nós somos casados, nós temos deveres a cumprir. E não é deveres austeros, é deveres que nos fazem felizes mutuamente. É assim. Então ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Dá-se a entender que ele está falando de sexo. A esposa não. E também, de igual modo, a esposa a seu marido. Que deva corresponder um ao outro. Porque casamento sem sexo? Não sei. Só em casos bem especiais, de necessidades especiais. Mas, no dia a dia de casado, até o apóstolo Paulo foi levado pelo Espírito Santo a deixar por escrito que a vontade de Deus para um homem e uma mulher é que haja sexo, que haja amor expresso em todos os sentidos, como eu citei anteriormente, e que também considere o valor do sexo. Essa intimidade mais real de tirar a roupa, de se entregar, mas que não pode se dar de maneira abençoada se antes não cuidarmos de perceber, como eu disse antes, o quanto nós temos a alma desnuda, livre, plena para o outro conhecer. Sem medos, sem segredos, sem angústias, sem barreiras, sem dificuldade. Mas os dois como estavam os nossos primeiros pais lá no Éden, nus, despidos, livres, um para o outro. O apóstolo Paulo continua no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele diz que a esposa não tem poder sobre o seu corpo. E sim o marido, e também de igual modo, ele não tem poder sobre o próprio corpo, mas a sua mulher. Você acredita que há homens, e até mulheres, que fazem exigências do corpo do outro, dominando o corpo do outro para ser como quer? Mas deixa eu te lembrar uma coisa. O Evangelho nos fora apresentado para que no Evangelho de Cristo nós nos encontrássemos de volta para o Éden. Para que nós nos encontrássemos a caminho e já chegando, e pela graça de Cristo sermos colocados de volta no Éden. E no Éden não há domínio. No Éden não havia um homem dizendo para uma mulher: o seu corpo é meu e não me importa o que você sente, o que você pensa. Simplesmente eu quero ter satisfeito o meu desejo. Quero ver satisfeitas as minhas necessidades. Eu não me importo se você quer isto ou aquilo. Eu me importo comigo. Se nós estamos falando para homens e mulheres que creem no Evangelho, então eu te faço saber outra vez, o Evangelho é para me fazer voltar para o Éden. E no Éden, no plano de Deus, na vontade de Deus, não há esse tipo de fala egoísta, cruel. Quando o apóstolo Paulo diz que um homem deve cumprir os seus deveres, são deveres mútuos. O seu corpo é meu, mas o meu também é seu. Ou seja, nós somos um do outro. Na mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos faz saber que, em termos de imoralidade, olha que interessante, para que os coríntios fugissem da imoralidade, ele diz: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ele? Sabe o que Paulo também está nos fazendo saber no contexto dessa palavra? Ele está nos fazendo saber que nem nós somos de nós mesmos, porque nós somos de Cristo. Então, ainda que o corpo do homem pertença à mulher e o corpo da mulher pertença ao homem, isso tem um limite, porque tanto o homem quanto a mulher pertencem a Cristo. E Paulo fala da conjugalidade, da sexualidade, homem e mulher, casamento, aliança de carne, aliança de vida, aliança de alma. Ele está falando justamente logo depois de ele ter falado aos coríntios a respeito de fugir da imoralidade. E aqui chega o momento de eu também pontuar para você.
Sexo não é imoralidade. Sexo é pacto de amor e intimidade entre um homem e uma mulher, debaixo da Shekinah do Senhor. Quando homem e mulher se tornam uma só carne, sendo os dois pertencentes a Cristo, Paulo diz, e nós bem sabemos, Cristo nos comprou por preço de sangue, nós pertencemos ao Senhor. Então, na aliança conjugal, quando homem e mulher se unem em todos os sentidos, em todo o propósito, em todo o plano de ser casal e de ser família, se estabelece a bondade de Deus em agora derramar sobre um homem e uma mulher a Shekinah, a sua luz, a sua graça, a sua presença, abençoando homem e mulher. Leito santo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Qual é a diferença disso para a imoralidade? A imoralidade não é para a glória de Deus. É para simplesmente satisfazer os desejos, os instintos, as vontades da carne. Não considerando ser sua mulher, seu marido, pode ser uma prostituta, um caso aqui e acolá, uma pornografia, uma imoralidade, masturbação, ver imagens, imoralidade, indecência, algo degradante que não contempla a glória a Deus. Portanto, eu convido os casais a, em nome de Jesus, considerar a sua intimidade, a sexualidade, a conjugalidade, a experiência entre homem e mulher, que seja para a glória de Deus. Cuidado para não deixar entrar na tua casa, no teu quarto, na intimidade, avançar para dentro do teu quarto, tendo antes avançado para dentro da tua mente, da tua alma, que seja degradante, humilhante e que tire de você o prazer de experimentar, dar honra, dar glória a Deus pela intimidade que se manifesta entre um homem e uma mulher, cumprindo o propósito de Gênesis, ou seja, o propósito lá desde sempre como plano de Deus para mim e para você. Para nós, enquanto casais, servos de Deus, para que o Senhor se alegre ao ver um homem e uma mulher vivendo a sua intimidade em todos os sentidos e vivendo a plenitude da bondade de Deus, que nos faz viver algo tão precioso, que só pela bondade de Deus nós podemos experimentar de corpo e alma, ou seja, de corpo e entendimento, com sentimento, com emoção, com entrega, afastando-nos daquilo que degrada, que humilha, que mata, que rouba de nós a imagem e semelhança de Deus. Pornografia maldita, insinuações de Satanás, que muitas vezes se levanta no quarto, na intimidade dos casais cristãos, para roubar dali a Shekinah do Senhor. Muitos de nós enganados, muitos dos filhos de Deus enganados, muitos de nós tendo que conviver com a maldade, com as insinuações malignas, pervertidas. E há muitos cristãos considerando ser isto possível. Não é. Entre luz e trevas não há que se considerar que algo possa vir das sombras para a glória do Senhor. E Ele nos faz saber que se houver algum distanciamento, algum afastamento, que seja por um tempo, que logo voltem ao convívio. Retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E eu amplio essa palavra pela própria palavra de Deus. Digo a vocês, não permita que haja solidão entre vocês. Não permitam que haja distanciamento. Não permitam que haja afastamento. Não permita que haja esfriamento dos sentimentos. Não permitam que se percam, que se afastem. Não permitam que estejam tão longe um do outro, que o máximo que se possa ver seja um encontro de corpos.
Mas antes que haja um encontro de corpos, é preciso que haja um encontro de mente, de sentimentos, de bondade, de acolhimento, de amor um pelo outro. E vivendo esse amor, vivendo essa experiência bonita, de um não ser devedor do outro, mas presente. Que depois de expressar amor, vocês possam também fazer amor. E que sejam abençoados pelo grande amor de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo te faça capaz, e Ele faz, de dissolver as intrigas, de dissolver as amarguras, de fazê-los próximos, de liberar perdão, de liberar amor, de fazer acontecer o mais bonito de Deus entre um homem e uma mulher. Que os dois em Cristo sejam uma só carne, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo seja contigo, homem e mulher, e os faça em Cristo, repito, em Cristo, os dois uma só carne, para glorificar o nome de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Darleide, minha amiga, nossa amiga Darleide, muito obrigado por uma palavra tão inspiradora, tão própria, tão atual e tão relevante, né? Colocando foco na intimidade com Deus, na proximidade, no companheirismo, como foco central que pode amarrar de fato, colocar bem perto um homem e uma mulher nos laços sagrados do casamento, não é não, Tininha? Com certeza, né? Quanto mais próximos estamos de Deus, dos seus ensinamentos, mais próximos estamos um do outro. E não deixar que o inimigo coloque as barreiras entre o casal, né? Para que tenhamos intimidade, para que tenhamos paz e tranquilidade no nosso lar e muita intimidade, claro, né? Mas vamos ver o nosso comentário Tininha, um pouquinho? vê o que o povo está falando aí, diz pra gente, Tininha. Então tá bom. Richa, tanto comentário aqui. Peço oração, linda palestras, obrigados, Almir, Thelma, Rafael, todo mundo agradecendo, batendo palma, colocando coraçãozinho. Que beleza. Amém, amém, que maravilha. Um beijo para Darleide. Ai, é tanta coisa, tão rápido que está entrando aqui que eu não estou conseguindo nem acompanhar. Ó, se eu pudesse mostrar para vocês o tanto que está entrando rápido, correndo aqui, que é difícil da gente acompanhar. Mas está todo mundo colocando aqui um amém, colocando a mãozinha, alguns estão colocando lágrimas, né? Porque estão sofrendo aí na sua Quem casa. Quem sabe alguém né? está sofrendo, né? Porque sabe uma palavra para quem está sofrendo, né? Que você busque partido. No Senhor, busque na companhia de Deus o alento para suas lutas e para suas dores. A gente sabe dos desafios que que as pessoas enfrentam, por isso que o tema é enfrentando as crises com esperança, porque em Deus nós somos invencíveis e encontramos cura para todas as nossas necessidades. Com certeza. Eu acho que é melhor a gente dar uma olhada ali no que a produção mandou. Você pode dar uma olhadinha? Eu não estou sem meu telefone aqui, Tininha, não. Tô sem então vou dar uma olhadinha daqui a pouco. E ela já mandou alguns comentários à parte, porque é tanto comentário, coisas tão boas, que a gente mal está conseguindo ler, porque de tão rápido que vai entrando, vai passando, Enquanto você vê, então, Tininha, eu vou dar só um toque pro pessoal. Busca aí, então, Tininha. Então, que veja, a produção colocou. A jornada avança, eu tenho mais 2 minutinhos, e agora está assim, espanhol e português. A gente sai do português e entra no espanhol. O povo da produção aqui está quase biruta de tanto coisa, mas todo mundo animado, dando o seu melhor. E aí, 17h20 ainda hoje, a gente vem com o pastor Gilson Brito para o português. O orador da Voz da Profecia, um homem muito especial, muito querido, às 17h20, com tema espiritual. E às 18h40, para terminar a jornada de hoje, que não acaba hoje, é nosso final de semana da família, Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador do programa Claramente. Tininha, encontrou aí, Tininha? Vamos ver se eu consigo ler. Enquanto o pessoal do amendoim aqui está falando para mim, é o povo que, né, a voz na consciência, dizendo o seguinte, que quem perdeu já, porque teve Darleide agora, tivemos pastor Adolfo Soares, Janete Soares, pastor Ayrton ontem à noite com a Adriane, sua esposa. Foi muito bom ver o nosso presidente, né, tratando de temas tão importantes como a família, né, e abrindo até um pouquinho o coração. Foi muito bom. Então você entra no Adventista do Brasil e você retoma esse conteúdo. E se você quiser saber toda a programação que ainda falta, adv.st/
Invencíveis com Deus. Tininha, encontrou aí, Tininha? Vou conseguir ler agora alguns, né? Finalmente conseguiram me mandar alguns. Tininha, um minutinho. O povo está falando aqui no Marinê Silva, que Deus abençoe muito. Gabriele Santos Pereira, uma bênção. Um abraço, Gabriele. Janete Luquezzi, amém, Senhor. Elison Soares, Diage Santo Aleixo, Rio de Janeiro, Distrito Magé. Distrito Magé. Maria Cavalcante, ótima. Um abraço para você, Maria Cavalcante. Domingos Neres, eu sou de Piracicaba, São Paulo. Um abraço para vocês aí de Piracicaba. Pastor Luiz Jerônimo, hashtag família, hashtag plano de Deus, hashtag minha família, um projeto de Deus e muitos hashtags aqui, hashtag novo tempo e um monte de outras coisas. Um abraço para todos vocês com muito carinho. Manda os comentários aí que a gente está lendo, viu? Daqui a pouco a gente vai postar uma fotinho nossa daqui e vocês vão poder ver o que a gente está aprontando aqui nos bastidores. Gente, olha, um abraço para você por esse momento. Quero terminar só esse instante. Quero fazer uma oração com vocês. Já voltamos 17h20 com o pastor Gilson Brito, enquanto a gente pula agora para o espanhol para atender os dois idiomas aqui da nossa querida divisão sul-americana. Você me acompanha numa oração agora? Por favor. Pai de amor que está nos céus, obrigado por teus cuidados e bênçãos. Vivemos num mundo de pecado, com muitas lutas, dores e sofrimento, mas queremos avançar a cada momento contigo, como o nosso grande parceiro da vida, o nosso Pai, nosso amigo, o nosso Salvador, aquele que detém todo o conhecimento e todas as maravilhas nas mãos. Queremos agradecer por esse momento, salva-nos para o Teu reino, abençoa cada um dos que nos estão assistindo em qualquer lugar do mundo, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltamos daqui a pouquinho com o pastor Gilson Brito, Invencíveis com Deus será o seu tema. 17h20. Um forte abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.